Quem me acompanha aqui no Facebook e no Instagram viu que faz pouco tempo, vou deixar o link aqui, eu falei a respeito do porquê de não ter sarado ainda, né? Quais são os fatores que se somaram durante a minha vida para que eu tivesse um burnout tão avassalador e uma recuperação tão sofrida, tão demorada quanto a que eu tô tendo e vocês estão acompanhando aqui há um ano. E tanto no vídeo e nos posts que eu fiz sobre isso, quanto no vídeo e nos posts que eu fiz sobre as lições que eu aprendi com o meu burnout até agora, teve gente que me pediu para falar especificamente sobre o açúcar, sobre a atuação do açúcar nesse quadro todo, que é um fator que eu dou bastante destaque, porque no meu caso foi uma coisa realmente que ficou indiscutivelmente deu problema, deixou tudo muito pior do que seria. E por conta disso, eu comecei a perguntar e pesquisar e saber mais coisas a respeito da atuação do açúcar na nossa vida e no nosso estresse. E eu acho que, apesar de não ser médica e de não ter informações muito específicas e detalhadas a respeito do funcionamento das coisas, mas eu acho que eu aprendi um tanto de coisa que eu vou conseguir te convencer do quanto o açúcar tá te fazendo mal e de como você precisa cortar ele da sua vida para não chegar num burnout ou para se recuperar de um burnout. A primeira coisa que você precisa saber sobre o açúcar é que o açúcar, ele vicia como qualquer droga. O açúcar, quando você come açúcar, ele age diretamente no centro do prazer do seu cérebro, lá no sistema de recompensa que a gente tem no nosso cérebro. E é por isso que é tão difícil a gente controlar. Quando você fala assim, vou cortar o açúcar, a primeira coisa que vem na sua cabeça é, não dá, eu não consigo ficar sem açúcar. Quando você vai fazer uma dieta ou tenta diminuir o açúcar por qualquer motivo, é uma dificuldade. Você sente falta, você sente vontade. Não tem aqueles momentos que você fala, gente, eu preciso comer um doce. Dá uma laricona na pessoa. Açúcar vicia. Essa falta de controle é uma coisa assim, a pessoa sabe que ela tá fazendo dieta, ela sabe que o açúcar faz mal, mas ela meio que deixa pra lá e come uma coisa com açúcar. E aí o passo seguinte é falar assim, bom, já que eu comi açúcar e furei a dieta, eu vou fazer o seguinte, eu vou comer açúcar pra valer hoje e aí amanhã eu recomeço. Só que aí amanhã você vai estar numa fissura pra comer açúcar muito maior. E aí você entrou num ciclo que você não consegue sair. Aí você fica com culpa, come mais. Vou te explicar mais isso melhorzinho, peraí. O negócio é que quando você come açúcar, você tem uma sensação de bem-estar, que te dá uma energia, te dá um up, você se sente bem, é o famoso uhul, vamos lá. O açúcar te dá essa... É ele ativando o sistema de recompensa que eu tava falando. E aí você come, se sente bem, passa aquele rush do açúcar, você deprime de novo e aí você come outra vez para continuar tendo aquela sensação de bem-estar. E aí, à medida que você vai fazendo isso na sua vida, vai passando o tempo, você começa a precisar de uma quantidade maior de açúcar, mais vezes por dia, para conseguir aquela mesma sensação de bem-estar que você tinha no começo. É exatamente como qualquer droga. Você pode ver o comportamento de qualquer pessoa que é viciada em droga, ou que é alcoólatra. Ela começa com um pouquinho, e aí ela começa a aumentar as quantidades e a frequência, e aí quando dá por si, a coisa tá completamente fora do controle, a pessoa tá consumindo quantidades chocantes numa frequência quase que ininterrupta. Só que o problema do açúcar começa no seguinte, apesar dele te dar essa sensação de bem-estar, ele não traz absolutamente nada de bom pro seu corpo. Nutricionalmente ele é vazio, mas poderia ser só uma coisa que não acrescenta, né? Mas não, ele também faz um super mal pro organismo como um todo. O açúcar sozinho, a gente normalmente relaciona ele à diabetes, mas ele é um fator causador de uma série de coisas, de infarto e alergia. Sabia que o açúcar deixa a gente muito mais ansioso e ele é um dos causadores da depressão? Toda pessoa que está estressada ou está ansiosa. O estresse vai deixando a sua ansiedade cada vez maior e a ansiedade faz com que o seu estresse seja cada vez maior. A ansiedade faz com que a gente procure o açúcar, porque a coisa começa a ficar difícil da gente lidar. Então a gente procura o açúcar justamente para ter essa sensação de bem-estar. Só que o açúcar aumenta a nossa ansiedade. Então ele acelera um sistema que já está completamente sobrecarregado.
E aí você come mais açúcar, você fica mais ansioso. Você fica mais ansioso, você come mais açúcar. A coisa entra no ciclo que aquele funcionamento do açúcar como droga, né, que vicia e faz com que você queira mais e mais e mais, com a ansiedade é elevado a sei lá que potência. É como se você desse uma turbinada nesse sistema de vício e recompensa do açúcar. Tanto que repara, quando que as pessoas procuram droga? A mesma coisa com açúcar. Você come açúcar para comemorar e quando você está deprimido para se sentir bem. É exatamente o funcionamento de uma droga. Acredita em mim, o açúcar vicia. Tá, e o açúcar faz mal para todo mundo, mas para quem tá com fadiga de adrenal, para quem tá com estresse muito alto, ele faz muito mais mal. Quem tem fadiga de adrenal, quem tá começando com um processo de burnout, que já tá muito estressado, muito ansioso, que já tá começando a não dormir direito, a ficar muito acelerado, a ficar deprimido e não ter aquela sensação de que não tá dando conta do trabalho, dos afazeres da vida e tal, a primeira coisa que precisa cortar é o açúcar e a cafeína. Porque o seu sistema já está sobrecarregado, já está acelerado muito mais do que deveria. Se você coloca açúcar e cafeína nele, você está sobrecarregando ainda mais. Você está trazendo para o seu corpo um veneno, um esforço, um problema muito maior do que o que ele já está tendo que lidar. Você está piorando a situação. Então, na hora que você está se sentindo mal, você está cansado, você tá exausto, você tá puto, você tá irritado, você tá deprê, você manda um Red Bull, você manda um brigadeiro e você sobrecarrega o sistema e faz com que a coisa funcione pior e te dê mais vontade, mais necessidade de comer mais açúcar, porque você precisa se sentir bem. Aí você come o açúcar e começa de novo o ciclo, você vai piorando esse ciclo de uma maneira que sai completamente do seu controle e você não percebe, porque ninguém acha que o açúcar é um problema, ninguém acha que o açúcar é um vício, e ele tá lá transformando o funcionamento do seu corpo numa coisa completamente enferrujada. O açúcar, ele te traz uma série de inflamações. Quando você tá comendo muito açúcar, um resfriadinho vira sinusite, você começa a ter umas infecções, você não sabe nem de onde vieram. Seu sistema fica fodido, é isso que fica. Porque funciona o seguinte, você quando come uma coisa com índice glicêmico razoável, né, vamos supor aqui que é o grafiquinho, tá? Você come uma coisa com índice glicêmico razoável, a sua insulina vai subir, ela vai devagarzinho, ela desce, né? Quando acaba o processo ali de digestão. Quando você come açúcar, dá um pico de insulina, faz assim, do jeito que ela sobe, que nem jato, ela desce. E na hora que desce, te dá a fissura de comer mais. Você precisa daquela sensação de bem-estar de novo. E aí e fica nessa. E a relação desses picos de insulina com o cortisol baixo, que é uma coisa que quem tem fadiga de adrenal, tá? Com cortisol baixo, quando você tem o treco do burnout, seu cortisol tá próximo do zero. A relação entre a insulina e o cortisol também não é das melhores, tá? Eu não sei explicar exatamente o que é, mas, gente, confia em mim, dá merda. Fora que o cortisol baixo também tem relação com o nosso desejo de comer porcaria, sabe? Muito sal, muita gordura, muito açúcar, ou seja, coisa ultraprocessada, muito industrializada, cheia de... E aí uma coisa vai se somando à outra, então você vai tendo mais vontade de comer porcaria, você come porcaria e te dá mais vontade de comer porcaria. Fora que o sintoma mais citado e comum por todo mundo que teve um burnout é a exaustão. E o açúcar, ela vai tirando elementos do seu corpo, coisas que o corpo vai perdendo, não vai conseguindo fabricar para repor de volta, e isso vai te deixando sem energia, e aí você fica sem energia, você acha que precisa comer açúcar para ter energia. Você vê, são vários ciclos do mal atuando ao mesmo tempo, se somando uns aos outros. E a situação do corpo vai ficando cada vez mais frágil, mais vulnerável e mais fora de controle, porque as coisas não estão funcionando bem e você está colaborando para que elas funcionem cada vez pior. Então você tem uma pessoa sobrecarregada, cansada, exausta, comendo mal, com o corpo sem produzir direito as coisas que a gente precisa para funcionar bem, e aí você entra com um monte de açúcar, provavelmente com cafeína, muita gente com álcool, você está fazendo com que esse funcionamento todo entre em colapso. E é esse o treco do burnout, quando o seu corpo entra em colapso, né? O burnout é um colapso físico, mental e emocional. Dá pau em tudo, porque a coisa foi sobrecarregada de uma maneira que o seu cérebro desliga a chave geral para você não morrer.
Essa desligada de chave geral é o burnout, é o treco do burnout. É quando o corpo fala, para, gente, não, vamos entrar no modo de segurança aqui. E aí que você fica sem conseguir trabalhar, fica exausto demais, vem a fadiga, você tá deprimido, você tá ansioso, tá tudo fora de controle. E isso é o que precisa ser reequilibrado com a terapia, mas principalmente com um tratamento médico que reponha esse monte de elementos que o açúcar fez você perder, que a exaustão fez você perder, que o cortisol maluco não tá conseguindo regular. Essa é a necessidade de tratamento para reequilibrar tudo que eu vivo falando aqui. Então você entende como a alimentação é parte fundamental desse processo? Porque se a pessoa tá muito ansiosa, tá com estresse, tá cansada e tal, mas ela está comendo direito, comendo saudável, comendo sem ultraprocessado, comendo alimentos naturais, comendo numa frequência que ela não fique em jejum muito tempo, ela começa a conseguir reequilibrar muita coisa ali. E a situação não sai tanto do controle. É uma situação que fica bem contornável. O problema é que as pessoas não têm conhecimento disso. E é natural que quando você está estressado, cansado, ansioso, você procure açúcar, cafeína, álcool, cada um tem seu vício, né? No meu caso, além de toda essa situação estar funcionando assim desse jeito fora do controle, para ajudar um pouco mais, eu tenho hipoglicemia. Então aquele grafiquinho de mão aqui que eu tava falando pra você, quando você come açúcar, você que não tem hipoglicemia, come açúcar, por exemplo, faz assim, aquele pico que eu falei, pico, volta. No meu caso, ela vai muito mais pra cima e aí despenca. E quando despenca, eu desmaio. E é desmaio bacana, com movimento, como se fosse uma convulsãozinha. Eu demoro, olha, pelo menos umas 12 horas pra me sentir bem de novo. É um negócio bastante violento. Deixa eu me arrumar aqui que eu tô caindo. Essa hipoglicemia é uma coisa minha, de nascença, ela não surgiu por conta do estresse. Mas, quando começou a dar pau por causa do estresse, a minha ansiedade estava lá em cima, eu comia açúcar feito uma louca, desrespeitando qualquer coisa que a médica tenha falado a respeito de evitar esses picos de glicemia. Até porque a minha hipoglicemia, eu sempre passei mal no jejum, eu nunca passei mal por excesso até dar essa meta. Então eu comia açúcar como se não houvesse amanhã. Com certeza buscando essa sensação de bem-estar que eu não estava conseguindo na vida, porque o problema de quando a nossa vida está completamente fora de controle e a gente está muito estressado, está deprimido, está ansioso, a gente procura nessas drogas, no açúcar, no álcool, seja no que for, o prazer que você não está conseguindo ter com a vida. Então, se a sua vida está completamente fora de controle e você não está conseguindo obter prazer com ela, você busca o prazer em uma outra fonte, né? De um outro jeito. No meu caso, era o açúcar. Me perdi. Mas você entendeu a conta, né? Eu tava super ansiosa, super estressada, super exausta, e aí eu comecei a aumentar a quantidade de açúcar. Eu fazia, numa época, uns anos antes um ano e meio mais ou menos antes do trecão, eu tava fazendo uma dieta, eu emagreci 40 quilos, mas eu emagreci 40 quilos comendo açúcar. Então, como eu tava fazendo dieta, eu ia fazer treino de corrida, então eu tava estressando o meu corpo muito além do que a situação relacionada ao trabalho que tava acontecendo. Então eu tava com um estresse muito alto, por conta da sobrecarga de trabalho que eu não estava sabendo lidar com aquilo, eu tava super ansiosa, eu comia muito açúcar, eu ia pro treino de corrida, e aí eu fui somando tudo isso. Só que isso não é um processo que aconteça em 1, 2 anos. Isso é um modo de vida, um estilo de vida que a pessoa tem durante alguns anos. E a coisa vai saindo do controle, vai se somando, e eu colaborei fortemente para tudo isso com esse meu consumo louco de açúcar. Então, tem gente que fala assim, mas então o problema não era só o açúcar? Não, na verdade eu tive um burnout por conta de eu não saber lidar com sobrecarga e com assédio e com a situação em que eu fui colocada numa agência específica, mas a partir dali num mercado que já tinha uma dinâmica diferente da que eu estava acostumada até ali. E o açúcar fez
E eu procurei o açúcar como uma forma de conseguir lidar melhor com aquilo, né, inconscientemente, e o açúcar fez com que essa situação ruim e pronta para explodir virasse um tsunami. E aí é por isso que a coisa ficou tão mais fora do controle do que o normal que a gente vê por aí de uma pessoa que fala que tá com fadiga de adrenal, ou que tá com burnout, que na verdade é a mesma coisa e tal. E é isso, bacana, né? Bom, espero que eu tenha te deixado com medo, porque o medo é o que faz a gente mudar hábito. E assim, quando me falaram para eu cortar o açúcar, eu falei, não dá, é absolutamente impossível, eu não vou conseguir. Só que diante de um entendimento em que o açúcar está causando na sua vida um enorme sofrimento e um problema de saúde bastante grave, eu acho que só não corta o açúcar quem realmente perdeu completamente a noção e o amor à vida, porque é você assinar um atestado de querer ficar doente, né? Então eu entendi que eu preciso cortar o açúcar para me recuperar, mas eu escolho continuar com açúcar. Enfim, uma escolha sua. A minha foi cortar. E para minha surpresa, é assim que funciona. Eu não tenho a experiência de diminuir o açúcar até cortar. Eu tive que cortar de uma vez. Quando você corta de uma vez, me parece, sem ter tido a outra experiência, que é mais fácil, porque é uma coisa mais radical e você não faz concessão, sabe? Tipo assim, vou comer só um pouquinho e vai aumentando sem perceber, só mais aquele. Não tem, você vai comer zero. É como o tratamento de um alcoólatra. O objetivo da pessoa é não colocar mais uma gota de álcool na boca. O objetivo de quem corta o açúcar radicalmente é não colocar mais açúcar refinado na boca. É claro que você vai ter, eu tive acho que 2 ou 3 meses que você tem até síndrome de abstinência, você treme, fica num mau humor. Desistia tão fácil nesse período. Eu lembro que eu via um comercial de um leite condensado que passava nessa época, que eles abriam a latinha, aquele leite condensado fazia assim, mas me dava até água na boca, eu ficava com ódio de não poder comer nada. Só que passa 2, 3 meses, o seu paladar se ajustou, seu corpo se ajustou, e você começa a não ter vontade de comer açúcar. É óbvio que se você ama quindim e você vira alguém comendo quindim, você vai ter vontade, mas é uma vontade de 2 segundos e ela passa. Você não fica olhando a pessoa comer o quindim sem prestar atenção na conversa, assim. Não, você simplesmente muda o seu paladar e o nível de desejo que você tem por aquilo. Agora, no meu caso, eu preciso sempre lembrar, eu tenho um vício em açúcar, então assim, quando eu acabar de me recuperar, eu vou poder voltar a comer algumas coisas que tenham um índice glicêmico mais alto. Não muito, não com exagero e não sempre, mas vou poder comer um pouco. Mas eu vou precisar optar em não comer nunca mais, porque não existe um pouquinho pra mim, não existe comer só um pouquinho. Eu vou perder o controle porque é um vício, e se eu comer, eu vou entrar no mesmo ciclo que eu tinha antes, vou comer a mesma quantidade, e o meu sistema, que já sofreu e agora está sendo recuperado, vai ficar doente com muito mais violência e muito mais rapidez. Então, pra quê, né? Vamos escolher a saúde. Nada melhor do que você valorizar a sua saúde e seu bem-estar do que ter uma coisa debilitante como uma fadiga extrema, por exemplo, como é o caso do burnout. Então, meu amigo, espero que você escolha ir pro lado da alimentação saudável. Enfim, eu tenho um blog e o Facebook, o Instagram, que é o Rainha da Abobrinha, em que eu compartilho um monte de receitas saudáveis, porque quando eu me vi nessa situação de não poder comer nada com açúcar e eu não sabia cozinhar, porque eu só comia ultraprocessado, eu precisei aprender a cozinhar, aprender a reaprender o sabor das coisas e as combinações, e eu não sabia como comprar as coisas, como escolher. Foi todo um aprendizado, só que aí eu me descobri realmente fã de cozinhar e de receitas e tudo. Então as pessoas às vezes acham muito difícil pela falta de opção, e realmente, se você opta por uma alimentação saudável, a probabilidade de você precisar levar marmita pro trabalho é alta.
Você vai ter que aprender a improvisar quando você sair com as pessoas e tal, porque o mundo é feito para quem come ultraprocessado, açúcar e coisas porcarias, né? Porque vício é vício, e se você quer ganhar dinheiro, nada melhor do que você alimentar o vício das pessoas. Mas a recompensa é alta. Então, enfim, eu tenho esse blog, tenho o Instagram, o Facebook, onde eu compartilho receitas e coisas que eu acho interessantes que eu vou aprendendo nesse período também. Se quiser, me segue lá. Mas o importante é você saber que o açúcar é o seu maior inimigo, apesar dele se vender como uma coisa que te ajuda a passar pelo que você está passando. Então, o meu conselho é: corta o açúcar.